amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Meu nome é Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com Flávio Jansen, conselheiro de empresas. Flávio, muito obrigada por você vir conversar com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui. E eu vou começar agradecendo os nossos patrocinadores. Advanced Informática. Obrigada, Felipe. BTO Gestão Completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. E eu vou, já de cara, fazer a apresentação do Flávio Jansen. Flávio Jansen é conselheiro e investidor anjo, pioneiro na internet. A gente vai explorar muito isso aqui hoje. Um dos fundadores do Submarino, tendo passagens por empresas de telecomunicações, Mandic, Localweb e hoje investidor. Flávio, quando a gente conversou para você estar aqui hoje, na verdade um grande amigo, nos apresentou, eu fiquei muito honrada, porque você é um dos pioneiros da internet no Brasil. Então, muito obrigada por você separar um tempo para conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Vai ser bem interessante a gente conversar e contar as histórias. Então, vamos começar já. Conta pra gente um pouquinho essas histórias. Como é que começou a sua carreira? Mas não resume, viu? Não vem essa história de resumir, não, porque você tem tanta coisa que a gente pode absorver. E às vezes as pessoas veem que faz um ampassã. Aqui não é nada ampassã, não. Pode contar. Bom, eu comecei eu sou formado em engenharia eletrônica e o meu interesse por engenharia eletrônica foi olhar a parte de computação, né? Então, eu já tinha interesse em computadores, era ainda no começo do computador pessoal aparecendo no mundo, né? E computadores ligados em rede. Então, eu realmente queria trabalhar com computadores e computadores ligados em redes. Aquilo era a minha inspiração. Isso em 88. Então, tem uma boa temporada. E comecei a trabalhar como desenvolvedor e como desenvolvedor de aplicativos para rede. O primeiro lugar que eu trabalhei era uma empresa chamada Vicom. Ela trouxe para o Brasil redes via satélite com uma tecnologia que chamava na época VSAT, que é Very Small Aperture Terminal, quer dizer, um satélite pequeno, uma antena pequena, para você poder receber e trocar informações por satélite. E por que passou-se a vender, né? O que era o mercado que existia na época? Era basicamente o mercado de bancos que estavam construindo redes próprias privadas via satélite, porque você não tinha disponibilidade de facilidade de instalação de redes terrestres para as agências. Uhum. Então, era para colocar todas as agências dos bancos online. Então, essa empresa vendeu o primeiro sistema para o Bradesco, né? E o Bradesco tinha já muitas agências online, mas tinha agências que não estavam online. E, às vezes, eles atrasavam para inaugurar uma agência porque não iam ter o canal disponível. Então, era assim, para eles era muito importante, né? Eles tinham rede Eu tô offline. rindo porque a gente já passou por tanto perrengue, né? Sim, olha só, por que não abria agência? Não abria agência porque não tinha... Olha isso. Na época, chamava Transdata, né? Não tinha oferta necessariamente de canal de dados. Uhum. E naquela época a inflação no Brasil ainda era muito alta. Então, para o banco, ter uma agência online era assim, fazia toda a diferença. Ele conseguia fechar o caixa, quer dizer, era muito importante. E então, esse foi o meu primeiro, vamos dizer, emprego, né? Na Vicom, trabalhando com redes via satélite. A gente fazia outros projetos também dentro da Vicom, sempre com telecomunicações. Aí eu vim para São Paulo, eu sou, na realidade, carioca. Aí eu vim para São Paulo para trabalhar numa consultoria, também de telecomunicações. O que essa consultoria fazia ela revendia e também instalava um equipamento para ligar redes TCP/IP. Né? TCP/IP é o protocolo utilizado na internet, então ele ligava a rede TCP/IP ao mainframe IBM. De novo, o grande mercado era o mercado bancário, né? Então, tinha outros casos, mas o mercado bancário era um grande comprador. Por quê?
os bancos tinham redes, a gente chamava, tinham mainframes e VMs. As agências, na realidade, em geral, chegavam nesse mainframe, as aplicações rodavam nesse mainframe, mas começou a ter redes locais com computadores PC, e essas redes locais, elas estavam interligadas. Olha isso aqui. Disquete, né? Isso é bem dos primeiros mesmo, né? O grande. Mas essas redes locais, elas eram interligadas, começaram a ser interligadas por TCP/IP, e eles chamavam redes departamentais. E aí começou a ter necessidade de comunicar, né, o que estava no mainframe com essas redes locais, começar a ter interoperabilidade. Então foi, vamos dizer, a minha segunda uma atividade também, o segundo local que eu trabalhei, também voltado a redes de computação, né? E também a aplicação, você tinha que escrever aplicativo, você tinha que transferir arquivos de cá para lá. Cheguei a usar um sistema que a IBM lançou, que nunca deu tão certo, chamava PPC, que era Application Point. A PPC é uma sigla, não vou lembrar o nome, mas era Application e qualquer coisa. Era para você botar duas aplicações conversando através de redes locais, né? Mas não era o cliente-servidor que predominou, era um protocolo próprio, né? E aí eu entrei de vez na internet, né? Então eu sou um pioneiro na internet, porque eu fui trabalhar na Mandic. Mandic era uma BBS, e com o advento da internet no Brasil, a internet privada, isso em 95, a Mandic, ela começou a migrar de ser só uma BBS, que é um sistema de Bulletin Board System, para ser uma empresa de provimento de acesso à internet. Então, nessa época que eu me juntei à Mandic como diretor de tecnologia, né? Então, era um começo mesmo da internet comercial no Brasil, né? Então, a gente brincava, né? Tinha tudo para fazer, né? Não tinha nada feito. Era uma época bem divertida, né? Era uma época bem interessante. As perrengues que a gente já passou, gente. Era até... O pessoal gostava, porque isso em 96, você ainda usava para acesso à internet era linha telefônica, né? A maior parte das pessoas, elas comunicavam por linha telefônica. E no Brasil, você tinha ainda muita central antiga, que a linha telefônica chegava no provedor de acesso uma a uma. Era um parzinho trançado para cada linha telefônica que a gente tinha disponível para o cliente ligar e acessar. Então, na Mandic chegou a ter, eu acho que 600 modems pares trançados. E a gente ficava ouvindo, né? Quem é mais antigo vai saber aquele barulhinho, né? Quando o modem ligava para o outro, ficava negociando a velocidade que ia conseguir ter a comunicação, né? Então, você ouvia aquilo. Na verdade, você ouvia por um tempo, depois o modem cortava o som, mas você ouvia o barulho do som da negociação. E quantos modems que eram? Ali, no endereço, chegou a ter, acho, quase 800. E como é que não chegou a ser 800, eles começaram a concentrar. Tinha música de todos eles ao mesmo tempo? Ele só toca no começo da negociação, aí depois o próprio modem, ele corta o som. Mas é o som que aparecia, como é que um computador fala com o modem? É um som que você ouve, porque a linha telefônica, ela cortava em 15 kHz. Então, acima daquilo, você não passava pela linha telefônica. Então, eu tentei reproduzir aqui o barulho e você viu que não deu certo, né? Mas é que na minha cabeça... Mas era assim, você ia ouvindo. Nossa! Entrando a ligação aqui e tal. E ali naquele começo, o Mandic brincava que ele sabia se estava com defeito a linha pelo som. Eu passava assim, esse aqui não apitou nos últimos... uma hora. Então ninguém conectou, deve estar com a linha, deve estar muda. Então isso foi era realmente o início da internet, mas muita coisa ali ainda tinha para acontecer. Era um período bem interessante, porque você praticamente podia inventar qualquer coisa, né? Muitas das coisas que a gente hoje fala que aconteceram e que são, vamos dizer, comuns, naquela época já se pensava um pouco, né? Não é que a tecnologia ela apareceu, ela de repente deslanchou. Tem épocas que ela fica, vamos dizer, ela fica disponível, todo mundo usa, aquilo fica comum, né? Mas boa parte das aplicações, conceitos, ideias já estavam
aparecendo ali, né? E como o Mandic era um provedor de acesso e também um provedor de conteúdo, que a gente chamava, ele permitia que empresas colocassem o seu site lá nos servidores que a gente tinha, né? No final das contas, a gente acabava tendo que olhar todo tipo de aplicação diferente, né? Das mais diversas, né? E aí, pensando, Mandic, o que aconteceu? Quer dizer, contando aí um pouco a minha carreira, um pouquinho da história da própria Mandic, né? A internet, ela virou uma febre, né? Ela ainda era muito pequena, né? Na verdade, não era tanta gente, sei lá, a gente falava de 100 mil usuários no começo, mas começou a ser um objeto de desejo. Todas as pessoas queriam entrar na internet, começaram a querer entrar na internet, começaram a querer participar da internet. Então, você teve um crescimento muito rápido do volume de acessos, do volume de clientes, acessos e tudo mais. Não tinha disponibilidade de linha telefônica. Então, todo mundo que abria um provedor, a dificuldade era conseguir ter a linha para a pessoa poder conectar, não era nem ter não só o cliente, né? E aí você começou também a ter mais aplicações e novas aplicações para servir esse grupo de usuários que chegavam na internet. E várias empresas querendo saber como é que elas participariam daquilo, como é que aquilo ia mudar a sua vida, né? As primeiras empresas a participarem muito da internet foram empresas de mídia, que viram que a internet ia ser um risco para o seu negócio e ver como é que elas poderiam participar, né? Não, nem imaginava em chat GPT naquela época. A inteligência artificial tinha alguma coisa, mas muito incipiente, era muito incipiente. O chat GPT realmente esse não estava... Não estava no script. Não, esse não estava no script. Esse ainda estava longe do script. Não, porque muita coisa a gente já imaginou lá atrás, né? Muita coisa, sim, com certeza. Mas muita coisa a gente também não imaginou. Olhando para a inteligência artificial, a gente não pensou. Matrix não foi... Não tinha nada palpável. O que se fazia, que é uma inteligência artificial também, você começava a ter aplicações para trabalhar o volume de dados disponíveis e criar regras de segurança, por exemplo, uma coisa que apareceu bem no início, né, que usa, né, muita ferramenta de inteligência artificial. Mas o que eles chamam esse conversacional, né, do chat GPT, isso não tinha nem... Acho que nem na... A gente não imaginava. Não, não tinha nada. Esse ainda estava longe de estar no radar. E eu fico imaginando, se naquela época a gente tinha algum sentimento sobre isso, a gente falava assim, né? Nossa, isso aí nunca vai acontecer, né? Você é doido. Esse cara é louco. O que ele tá falando? Não, na verdade, eu acho que as pessoas imaginam antes do que a gente acredita, né? Elas tem algumas pessoas que imaginam como é que vai ser, como é que vai evoluir a tecnologia. E às vezes erram, né? Na verdade, não é feito de acerto, é feito de cenários, ideias, hipóteses, coisa que vai bem, coisa que acaba mudando, coisa que muda bastante. Então, já se falava de inteligência artificial em filmes, né? Em ficção científica, né? Mas você não tinha nenhuma aplicação que tentasse... médio. A Microsoft lançou um assistente lá atrás, e era nessa época, mais ou menos. Já com a ideia do assistente ajudar a pessoa a fazer algumas coisas pela internet. Então, existia mas não funcionava. Mas já tinha. O assistente deve ser final da década de 90 que eles lançaram esse assistente, que era já com a ideia de que você... Ao entrar no computador, você não faria somente teclado, você teria uma interação com um assistente que entenderia, né, a sua comunicação. Na época ainda era muito com mouse mesmo, alguns textos prévios, não tinha a parte verbal, né? Mas já com a ideia que esse assistente te ajudaria no seu caminho dentro do computador, mas também dentro da internet. Então, não estava tão... Não estava tão longe. Tão longe, não. Mas tinha coisa mais concreta. A gente até lançou... Tinha um software da Microsoft, chamado NetMeeting. NetMeeting era para você fazer, como o Zoom faz hoje, você fazer chamadas, mas também tendo vídeo. Só que era 1 a 1. E a gente lançou, fez um barulho, porque era um negócio bem bacana, todo mundo foi interessado. Mas o usuário mesmo a gente não conseguiu colocar muitos no sistema, não. Mas muita coisa que hoje ficou corriqueira... ali aparecia de formas, vamos dizer assim, ainda incipientes, algumas pessoas usando, tentando achar uma aplicação. Né? Bom, aí, continuar com a carreira.
Eu mais ou menos, eu saí da Mandic para ser um dos fundadores do Submarino. Isso foi no início de 99. Mas sabe o que eu queria saber? Como é que vocês tiveram essa ideia? Como é que foi assim, sabe? Porque o que eu estou imaginando? Vocês se juntavam, você falou que são 6, né? Vocês juntavam 6, faziam um plano de negócios. Ele é mais como é que era essa estruturado. garagem Não, aí? é que não foi uma garagem tão garagem. O Submarino, ele tem uma característica que ele, na realidade, o que acontece? Um dos sócios da Mandic, que vendeu a participação, é um fundo chamado GP Investimentos. E esse fundo, ele vendeu naquela época mesmo, que falou, a gente não vai conseguir competir, tecnologia diferente, e viu que começou a ter muito dinheiro disponível para a internet. Então foi meio assim, a gente saiu cedo. Então eles meio que começaram a olhar o que poderiam fazer. E aí, nesse projeto que eu entrei, uma das ideias falou, olha, uma coisa que eles conheciam como fundo era varejo, né? E que parecia que ainda estava muito pequeno era o comércio eletrônico. Já existia alguma coisa de comércio eletrônico, mas muito ainda pequeno. Ele falou, eventualmente fazer uma empresa de comércio eletrônico. No Brasil, é uma época certa. Você fazer uma coisa que vai crescer rapidamente. O mercado, né, as pessoas estão acessando. Isso deve ser um sucesso. E você acreditou na época? A gente... Não, acreditou porque você, não, mas você tem entrou, uma mas assim, coisa, você como sabe, é que foi essa inovação? Porque você sabe que tem uma coisa quebraram seguinte, barreiras aí, né? Quando você... Eu tô com 57 anos. Quando você tem 57 anos, você tem mais aquela coisa de coisas que dão certo, dão errado, pode dar certo, pode dar errado. Quando você... Em 99, eu tinha 32 fazer 33. Você meio que olha e não tem essa hipótese que não vai dar certo. Não é aquela coisa assim, é muito mais assim, como é que eu faço para dar certo? Quer dizer, é muito, você não fica pensando tanto no que vai acontecer, o risco, concorrência. Você fala, cara, vamos partir para cima e vamos fazer o negócio acontecer e vai dar certo. Então, é muito curioso as pessoas perguntarem para quem se lançou num projeto. A grande dúvida que você tem quando você lança num projeto faz sentido para alguém comprar online? Essa era a pergunta, né? A gente consegue vender online? Então essa era a segunda pergunta. A gente fala, cara, faz sentido para as pessoas comprarem online. Não tem ninguém vendendo online muito. É muito mais bacana você comprar online. E a gente falou, a gente talvez consiga e tem boa chance de conseguir fazer isso acontecer. E aí tem aquele negócio, plano de negócio, você tem que levantar o dinheiro. A gente levantou o dinheiro muito fácil, como já tinha um fundo que queria investir em várias empresas de internet, o Submarino foi o primeiro, né? Foi fácil, porque você meio que falou, não, tá aqui o plano de negócio, precisa ter um pouco de dinheiro. Aí falou, não, tá bom, vocês têm o dinheiro. A gente, na verdade, ao invés de lançar do zero, a gente comprou uma empresa que já vendia pela internet, chamada Booknet. Falou assim, você acelera o tempo de entrada no mercado. E realmente acelerou. A gente acabou mudando, quer dizer, não usando quase nada. A gente teve que refazer o sistema, refazer back-office. Mas ajudou, né? Não, mas você já estava vendendo, né? E parece uma coisa, o pessoal fala, você vai começar, tem um plano de negócio, aí você faz o sistema, aí você não sei o quê. Isso é bom por um lado, você tem mais, você faz melhor, né, as coisas no início. Por outro lado, você não entra jogando. E a gente, quando pegou uma empresa... E a gente só ficou, a gente nem trouxe nem os funcionários, que era no Rio, a gente trouxe para São Paulo, então nem os funcionários, e eram 6, 7 também, não eram tão complexo assim. A gente chegou lá, eu lembro que isso foi julho, agosto, a gente já tinha que estar com o site no ar jogando, vendendo, novo. Então é meio que assim, não tem mais esse negócio, o que eu faço amanhã, né? Tem que lançar tal dia. A gente nem marca tinha. Quando comprou, era Booknet, começou a operar como Booknet, vendia só livro. Teve que fazer um site novo, mas a gente não sabia, porque a gente sabia que não ia ser algo relacionado só a livro, a ideia era vender mais categorias de produtos, então tinha que ter uma marca, nem nome a gente tinha, a gente teve que, vamos ver o nome, e aí falou, quando é que a gente consegue lançar a marca nova, vai conseguir lançar em novembro, então tem que ter um nome até
Tem que achar um nome, conseguir um nome, tem que não sei o quê. Mas vocês usaram agência ou foi alguém que teve ideia? Não, usou agência. Mas a técnica foi... Na verdade, a ideia nem foi da agência, né? Mas a gente usou uma agência. Mas ali foi mais doido ainda, porque, além de tudo, como o mercado de capitais queria projetos que fossem regionais, você tinha muito uma tese que a América Latina era parecida. Então, a América Latina é quase o tamanho dos Estados Unidos. Então, você teria um mercado similar ao americano, que é que a gente poderia atender, né? Então, tinha que ser um projeto regional. Então, a gente lançou, o Submarino já operava no Brasil, como Booknet, né? A gente ia lançar em novembro o Submarino no Brasil, não sabia a marca ainda, descobriu no caminho. E lançamos em mais 3 países um pouquinho depois. Em novembro também, só que com uma defasagem de 15 dias. Então, quer dizer, o problema só aumentou de tamanho, né? Teve que ter equipe no Brasil, foi Espanha, foi equipe no México, foi equipe na Argentina. Ousada essa galera. Ousada. A gente a gente teve mais sorte do que juízo. Né? Mas foi uma época extremamente insana, né? Extremamente insana. Eu diria até que a gente exagerou na velocidade, exagerou na insanidade. Mas... Precisa ver quem foi que fez essa página do PPT. A página? Por quê? Não, porque geralmente você faz um plano de negócio, você faz um PPT. Não, então, quem teve essa ideia de já começar grande desse jeito que você falou? Não, exagerou, né? A gente, na realidade, já sabia mais ou menos em maio ou junho que teria que fazer provavelmente regional. Mas o PPT, a gente meio que para captação, foi feito em julho para agosto. Aí sim fechou. Eu lembro que, quer dizer, quem montou quem fazia mais a parte de captação era o Antônio Boncristiano, né, que foi o primeiro CEO, e o Martin Scobari, que era o VP de novos negócios, né? E eu lembro como eu sou engenheiro, então o que eu falei, vocês vão abrir no país, tem que fazer um cronograma, né? A gente tem que ter um project, tarefa, tarefa que não sei o que é da tarefa. E aí eu montei todos os planos, todos os projetos, né? A gente usava a ferramenta que chamava Project na época. Eu montei todos os projetos para abrir cada país, inclusive Brasil, aí que tinha de requisito sistema, marketing, contratação e tudo mais, né? E o Martim achou muito legal, falou que bacana esse negócio. Aí botou tava na apresentação, né? Assim, realmente era um plano de negócio com detalhamento de como é que você ia abrir o país e vamos que vamos. Te falaram, você colocou no PPT, aí aquilo acabou virando uma verdade e foi. Foi. Mas é gerência de projeto básica, né? O que você faz é ver todas as tarefas, reúne todo mundo, ver o que você precisa antes do que o outro assunto, cada um era uma data, uma tarefa. O projeto é maravilhoso. Não, hoje em dia o pessoal trabalha, quer dizer, em desenvolvimento parou de usar tanto, mas para projetos de colocar alguma coisa de pé, funciona perfeitamente. Você vê as dependências, né? Você vê o que está faltando, se uma coisa vai atrasar, como é que você resolve, como é que você ganha tempo em outro lugar. E a gente fazia isso. E como a gente tinha comprado a operação, a gente, além de fazer isso, ainda tinha que ficar comprando e vendendo e conseguindo entregar o produto. Ao mesmo tempo, correr atrás de... Então, foi... Eu acho que ali foi o pessoal falava muito o ano do cachorro. Um ano em 7 anos e um ano. E de fato, não chegou a ser um ano tão intenso, mas foi quase um ano. E a gente realmente fez muita coisa num período de tempo muito curto. Porque, além de tudo, ainda no caminho a fazer uma nova captação, uma alternativa a fazer uma nova captação, foi entrar no novo segmento. A gente comprou uma empresa que operava na Argentina de venda de material de escritório pelo telefone. Então, quer dizer, a coisa ia empilhando, né? Foi uma época divertida, mas cansativa. E esse... tá, uma vez... Bom, estou em 2000, né? Não, então vamos. Não, podemos mudar. Não, é que... Não é nem mudar, mas é que assim, fundou o Submarino, né? A ideia dos 6 rapazes se concretizou. Como é que foi isso? Como é que estabilizou? Então, a gente estabilizou de verdade... curiosamente, a gente teve duas coisas que a gente teve que enfrentar. Então, a primeira é
aprender a operar direito, tá? A qualidade da operação no início não era boa. A gente realmente tinha porque a gente fez a premissa do submarino, um pouco copiou o que a Amazon fazia nos Estados Unidos, de usar, você comprar o produto só depois que você tivesse a venda, né? E nos Estados Unidos funciona super bem, porque você tinha um distribuidor grande de livro que era super eficiente, que chamava Ingram. E no Brasil não tinha. Então você tinha que comprar das editoras. E as editoras, elas não te mandavam necessariamente o que você pediu. Era um mercado diferente. Você eventualmente pedia uns livros, aí ele não tinha 3, aí botava outros 3 diferentes, te mandava e tudo bem. Só que eu já tinha vendido aquele livro. Né? Então, a gente começou com o livro, depois a gente foi botando outros produtos. Então, a primeira coisa que a gente teve, quer dizer, um desafio que a gente teve grande, até estabilizou depois, final de 2001, final de 2000 começou a estabilizar. Mas o primeiro desafio grande que a gente teve foi aprender a operar de verdade para o mercado brasileiro, porque a gente pegou meio que copiou uma ideia que funcionava nos Estados Unidos, que aqui absolutamente não ia dar certo. Então a gente descobriu, e isso foi em outubro, que eu teria que ter um depósito. Falou, não vai ter jeito, a gente vai ter que ter estoque. Até porque tinha um monte de livro lá que ninguém pediu, né? Tinha livro que ninguém... Tinha livro, não, a gente... Na verdade, o nosso problema era entender o cliente. A primeira etapa era atender, o cara comprar e chegar. E você falava, cara, sem estoque isso não vai dar certo. A editora não vai mandar o livro num prazo curto e tem uma alta chance dela não ter o livro. E você não vai saber, e vai estar no catálogo dela, vai estar disponível para venda e não vai estar. E cada vez que você tinha esse processo, era uma complexidade grande. Então, a primeira coisa foi a seguinte, olha, a gente para operar no Brasil tem algumas coisas que a gente tem que mexer. A primeira delas é ter estoque e ter um depósito. Então, começou a corrida para ter um depósito, que a gente acho que foi em março do ano seguinte. A gente tinha um depósito. A segunda coisa é, se você tem depósito, estoque e tudo mais, você tem que ter uns sistemas de back-office mais robustos. Então, a gente teve que correr atrás de implantar um sistema mais robusto, uma coisa que tivesse bem mais funcionalidade do que a ideia original. Né? Uma terceira coisa que eu lembro bem foi a parte de fraude. Né? Nos Estados Unidos, quando você comprava, você tinha um negócio que eles chamavam Address Verification System. Então, se eu comprava para entregar na minha casa, sou eu comprando para mim mesmo, beleza. Se eu quero entregar para a Rosane, eu ligava lá no cartão e falava, não, bota esse endereço como endereço válido, aí o cartão também autorizava. Então, você tinha um controle, né? E no Brasil isso não funcionava. Apesar de teoricamente existir, não funcionava. Então, você começou a ver que algumas das compras acabavam sendo feitas por fraudadores que queriam... Então, você teve que... Temos que colocar um sistema de verificação de segurança. Né? Foi aí que começou a segurança na internet. Aí que começou. Não, a gente já tinha, a segurança já existia um pouco antes, mas para comércio eletrônico foi... O Marcelo Ezelli, né? Ele que tocou esse projeto. E ele contratou o Pedro Chamuleira para fazer esse projeto, que foi o fundador da ClearSale. Então, na verdade, esse sistema é o sistema que deu... Quer dizer, essa necessidade que a gente teve lá foi que deu origem à ClearSale. Ele acabou fazendo um sistema para a gente, acabou vendendo para terceiros. Mas não foi o começo, já existia um pouco de fraude antes, tá? Mas o que acontece? A fraude, quando você tinha, por exemplo, a Mandic, existia, o cara usava o cartão do outro. A gente oferecia 0800, então era caro 0800, era ligação gratuita, você cobrava de quem ligava remoto. Às vezes o cara ligava numa cidade que era mais barato ligar por 0800 para a gente, pagava para a gente esse custo, né? Então tinha gente que fazia isso, usava cartão de terceiro, fazia uma fraude, vamos dizer, doméstica, né? E na realidade era isso mesmo, né? Quando você começa a ter comércio, mercadoria, produto mais interessante que livro, o livro também não tinha fraude não, que era bom, tá? Porque os caras não faziam, mas começou a vender computador, geladeira, né? Celular. Aí Marcelo Ezelli teve problema. Aí teve problema. Aí começou a ter essa necessidade, né? Então a gente teve, quer dizer, a primeira coisa que eu diria assim, a gente teve que aprender a operar. Então tem mais coisa que a gente teve que aprender a operar. Uhum. Apesar de ter lançado a operação, ter comprado uma operação que tinha feito, muitas das coisas não estavam lá
o volume, para a escala que a gente gostaria de ter, né? E isso foi, vamos dizer, esse ano e meio até estabilizar. Acho que final de 2000 a gente começou a estabilizar. A segunda coisa, o Submarino ele foi muito baseado, quer dizer, a parte financeira foi muito você captar já planejando a próxima captação. Então você pegava porque é até normal em venture fazer isso. Você não pega o dinheiro que você precisa para 5 anos, você pega o dinheiro que você precisa para eventualmente 1 ano. Que aí daqui a 1 ano você vai no mercado, vai ter com um valor melhor, aí você busca mais dinheiro. Então você faz em etapas. E é assim que a gente tinha feito a companhia, né? E aí, em meados de 2000, secou o dinheiro para a internet no mundo. Na verdade, o dinheiro que veio não era nem um dinheiro do Brasil, era um dinheiro dos Estados Unidos, que investiu fortemente na internet, valorizou uma bolsa de valores lá chamada Nasdaq, a bolsa eletrônica, e aí teve o que a gente chama o crash da Nasdaq. Um dia, o negócio falou, olha, não foi de um dia para a noite, mas teve uma hora que o negócio chegou no pico e caiu. E aí que isso foi março, mais ou menos. Teve uma hora que as aberturas de capitais iniciais para esse tipo de empresa passou a não ser possível, que foi mais ou menos em junho. E aí você começou, como o dinheiro secou, para a abertura de capital, ele foi secando na cadeia, quer dizer, foi secando para os outros investidores, né? Então você chegou lá em setembro, outubro de 2000, não tinha dinheiro para mais ninguém. E aí a gente teve a segunda parte, foi se ajustar ao que tinha de dinheiro e conseguiu que os investidores que estavam na companhia na época botassem um pouco mais de dinheiro. Mas a gente teve que se adaptar ao dinheiro que ia estar disponível e falar, ó, essa aqui tem que dar agora lucro, se não der lucro, o problema é de vocês. E isso foi uma segunda coisa importante para a nossa estabilização. A gente acabou tendo que vender 2 operações, teve que fechar 2 operações fora e focou na operação só brasileira. Isso começo de 2001. Né? Então, isso aí, vamos dizer, quando a gente estabilizou foi quando parou de fazer coisa nova, porque acabou o dinheiro, e a gente estava já sabendo operar bem, sabendo fazer bem a parte de compra e venda pela internet. E é bastante interessante você contar essa história, porque o Submarino, eu acho que fez parte da maioria, da vida da maioria da nossa audiência aqui, né? Em média, nossa audiência tem 30 anos para cima. Então, você está contando isso e eu imagino que as pessoas estão vibrando de saber toda essa história, né? E como é que foi vender o Submarino? Ali, o que aconteceu? A gente fez uma abertura de capital em 2005, então a empresa estava bem resolvida. E aí a gente teve a aproximação da Americanas.com, que era o principal concorrente, propondo uma fusão das 2 operações. E a ideia, o pano de fundo, e que faz muito sentido, né? Era que o comércio eletrônico ia ser cada vez mais concorrido. E você teria a entrada de players de fora, você teria muito mais concorrência local. E que, eventualmente, se a gente juntasse as operações, né, como eram os 2 principais players brasileiros, aí você poderia ter uma empresa com muito mais probabilidade de sucesso no comércio eletrônico. Você disse que, nessa época, vocês estavam entendendo que vinham empresas de fora para competir com os brasileiros. Isso. Estava muito claro que já tinha tido... E aconteceu, né? Aconteceu. Não, na realidade, quer dizer, a Americanas como empresa acabou que não acho que vai ficar como um player de mercado digital com tudo que aconteceu lá, né? Mas, de fato, o cenário que você apresentou logo na sequência foi bem esse. O Walmart lançou uma operação forte, o Walmart.com investindo bastante, né? A Amazon, que a gente achou que vinha, acabou não vindo naquela época, veio um tempo depois, mas veio um tempo depois. Você hoje tem as concorrências das empresas chinesas, né, vendendo remoto, né? Então, esse cenário aconteceu. O cenário de uma concorrência bem mais feroz foi um cenário que começou a se mostrar verdadeiro desde aquela época mesmo. A gente não achava que isso era uma coisa de daqui a 15 anos, né? Vai começar a ser muito mais concorrido. Então, essa foi o pano de fundo. A gente achou que fazia sentido, né? Era vantajoso para o acionista do Submarino, a gente ganhava um prêmio no coisa.
coisa. Não era uma fusão, mas uma fusão que ficava um controlador, né? Então a gente ganhava, eles tinham um prêmio até bem interessante em relação ao preço da ação no momento do mercado, e era uma ação que já valia bastante, né? Então a gente falou, olha, não tem por que a gente não perseguir essa nova etapa, né? Então aconteceu essa fusão, ela ocorreu no final de 2006. E aí criou-se uma empresa chamada B2W, uma empresa que juntava as duas operações, né? Aí eu meio que aproveitei, falei, olha, deixa eu olhar, eu olhei e falei, não, eu acho que não vou ficar, deixa eu aproveitar para sair. Então fiz uma transição de um pouco menos de um ano, né? Aí pouco antes do final de 2007 eu saí da companhia. E aí você foi para Localweb? Não, na verdade não. O que eu fui fazer? Eu pensei, falei, eu não quero ter uma função executiva de novo. Foi um período muito intenso em Submarino. Então eu comecei a atuar como investidor anjo e conselheiro de empresa. E aí eu fui para a Localweb como conselheiro de empresa. Ah, tá. E aí aconteceu uma outra coisa aí, em relação ao investidor anjo. Em 2008, teve um crash nos Estados Unidos. Então o mercado ficou muito ruim em geral para qualquer investimento. Então eu acabei fazendo uma coisa bem mais light, até começar a me tornar investidor anjo fazer investimento de fato só 2009, meados para final, porque teve um período que estava muito difícil. Era muito difícil ter acesso a capital. Foi um período bem conturbado, né? A crise subprime americana. Se a gente trouxer essa experiência que você teve com a abertura do Submarino, operação, venda, olhando para os dias de hoje, como é que você está vendo essa... Porque eu acho que... como é que você está vendo o comércio eletrônico hoje? Por quê? A gente teve esse período da pandemia, que deu uma acelerada boa, né? Como é que você vê hoje? Que tendência você acha que a gente tem para o comércio eletrônico? Ele meio que ficou mais estabelecido, né? Você tem players maiores, é muito difícil alguém entrar hoje do zero e querer ser grande, né? O que você tem muita oportunidade de comércio eletrônico são para os pequenos empresários. Então o comércio eletrônico ele se tornou para os grandes um local que você consegue fazer dinheiro, né? Com marketplaces e tudo mais, né? Eu acho que o principal, vamos dizer, player aqui no Brasil é o Mercado Livre, né? Mas a oportunidade ela está muito mais para quem é pequeno, para pequeno e médio, né? Que aí o cara pode ter o seu nicho, ter alguma coisa diferenciada para tentar conquistar uma gama de clientes. Ele ficou um mercado mais consolidado. O que seria, a gente falou um pouco, né, da história do ChatGPT, né? Então, o que você tem são áreas novas que aí sim, eventualmente quem queira empreender ou esteja buscando criar, né, uma coisa grande, pode ter novas oportunidades. São áreas que ainda não estão consolidadas, né? Então, a gente vê, quando a gente olha o mundo de venture, de empresas novas, elas não estão aparecendo tanto em comércio eletrônico, né? Então, o comércio eletrônico é muito mais uma oportunidade do pequeno empresário, isso que tem em boa quantidade. Elas estão aparecendo em setores novos, né? Um setor que ficou muito aquecido, hoje está menos aquecido, foi o de fintech, por exemplo. Uhum. Então, várias empresas surgiram aí nos últimos 5, 6 anos tentando pegar e fazer uma coisa diferente no mercado financeiro, né? Um outro setor que está... Esse eu conheço menos, mas que o pessoal fala que tem ainda muita oportunidade de medtech, né? De tecnologia para medicina, que também está passando por uma transformação, né? Mas o setor que é o buzz do momento, tem dois, né? Mas o maior buzz é a inteligência artificial. Todo mundo... Esse é bem difícil, cara. Para fazer uma coisa legal tem que ter PhDs, né? Eu conversei outro dia com um rapaz, jeito de falar, né? Com o Marcelo Tavano. E ele faz também investimento em startup. E ele disse que no pitch, todo pitch que ele recebe, né? Tem inteligência artificial. Entre o pitch e a realidade tem uma distância tão grande, né? Não, mas tem a distância. Não é nada fácil fazer. Mas hoje em dia está muito difícil você ter uma solução que você não coloque, quer dizer, nova, que você queira criar um mercado novo, que você não coloque algum gancho. Um exemplo simples, tá? Inteligência artificial, que já acontece, né?
ela permitiu ter muita produtividade em produção de conteúdo, produção de campanhas, né? Produção de... Estava conversando com uma empresa que eu sou conselheiro, né? Na produção de questões de prova. Você passou a ter uma produtividade muito grande. Então, se o cara vai lançar um sistema novo, que ele já não tem, né? Se tiver conteúdo foi importante, se tiver que ter campanha, tiver que criar conteúdo dentro, se ele já não tiver alguma coisa lá, provavelmente não vai dar certo. Porque isso já está sendo feito, já é disponível. Né? Então, acho que assim, não é. Eu concordo que entre o pitch e a realidade vai uma distância, mas o que for bem sucedido vai ser aquele que ele tem efetivamente algum componente que funciona bem de inteligência artificial. Vai ser difícil, cara, entrar no mercado novo, criar um segmento novo em tecnologia e não ter alguma coisa de verdade, né? Não só no pitch, né? Não só no pitch. Eu queria te fazer uma pergunta sobre... você recentemente gravou uma série de podcasts do Pioneirismo... Como é que é? Dos pioneiros aos unicórnios. Aos unicórnios. Conta um pouco pra gente sobre isso. Isso aqui então, foi um projeto que eu desenvolvi com duas diretoras, foi a Andrea e a Luciana. E o que aconteceu? Eu vivi todo o desenvolvimento da economia digital. Uhum. E eu falei assim, a economia digital no Brasil é grande, é importante. Quer dizer, você tem cases muito bacanas, né? E você fala, não é verdade que em qualquer país similar ao Brasil isso tenha acontecido de forma similar. O Brasil tem um certo destaque no mundo de investimento como um país que a coisa funcionou, que a coisa é grande, que funcionou, que os investidores vêm, que tem interesse, que tem novos investimentos, que saem empresas locais, né, que conseguem ser muito bem-sucedidas, e os unicórnios brasileiros. Né? Então, olhando falando assim, o Brasil ele tem um ambiente de economia digital muito interessante. E é um ambiente de economia digital que é bem desenvolvido, né, com empresas bem interessantes. Aí a gente olhava a parte de conteúdo, ela é baseada no indivíduo. A pessoa que fez uma empresa, aquela empresa foi bem sucedida, e como é que aquilo ali aconteceu, como é que você construiu a sua empresa, como é que a coisa chegou nesse patamar. A gente falou, vamos fazer um olhar diferente, vamos fazer um pouco como é que esse ecossistema, né, se desenvolveu. E aí a ideia, a gente foi evoluindo com a ideia, falou, vamos fazer isso através de entrevistas que a gente vai misturar. Então, o que a gente fez? A gente pegou pessoas que viveram também todo esse período, né? Então, tem vários empreendedores, né? Então, são 13 pessoas sendo entrevistadas. E a gente criou um roteiro em 6 episódios. Então, a gente organizou para serem 6 episódios e a gente conversou, quer dizer, gravou, né, 18 horas de entrevista com eles e a gente misturou as respostas para contar essa história usando as respostas dele, quer dizer, e aproveitando também, tem coisa que a gente nas entrevistas foi melhorando, incorporando. Então, a gente acabou criando, né, 6 episódios que contam desde o início da internet no Brasil. Então, por exemplo, o Marcelo Lacerda, que foi fundador do Terra, ele conta lá um pouco como é que foi a ideia dele de começar a ser um provedor de internet, por que ele viu que aquilo era uma oportunidade. Então, ele participou do primeiro grupo para ver como a internet comercial ia ser no Brasil, que definiu as regras. Então, ele conta um pouco os bastidores, né, de você ter uma internet comercial onde as empresas telefônicas, que eram estatais, não poderiam fazer o provimento de acesso, teriam que ser empresas privadas, não poderia ser e que isso criou um primeiro grupo de empreendedores, né, nesse segmento. Aí você tem o Mauro Muratório, também fala como é que a Microsoft se relacionou, como é que ela viu esse mercado, como é que esse mercado se desenvolveu lá fora, né? Porque a Microsoft também teve uma mudança não só no Brasil, mas também lá fora, muito forte em relação à internet. A Microsoft, em 94, 95, queria ter a rede própria delas, que era a MSN.net. Eles descobriu que não ia funcionar, que eles não iam conseguir. E eles migraram, fizeram um shift gigantesco para a internet num período muito curto.
Foi uma grande guinada na companhia. E aí depois a gente vai contando, conta um pouco da história do submarino, conta a história da bolha da internet, o dinheiro que entrou, como é que foi para todo mundo, como é que foi acabar o dinheiro. Depois tem o Romero no Buscapé, então ele conta um pouco foi um primeiro, empresa que teve todos os investimentos bonitinhos e fez uma, que a gente chama saída, uma venda para o estratégico, então conta como é que era aquele período que é meio Resumindo, é uma aula isso e tudo. É uma história. É uma história, É uma tá história. certo. É uma história e a gente vai fazendo isso até chegar nos unicórnios, né? E a gente conseguiu que participasse os 2 primeiros unicórnios, que é o Paulo Veras com 99 e o Fabrício com iFood. Então a gente conta toda a história e meio que termina trazendo as primeiras grandes empresas, né? Apesar que eu falo que o Submarino foi unicórnio pelo termo, ele foi unicórnio também antes, mas não existia a palavra. Né? A gente tem o Stélio do Mercado Livre, que também foi um unicórnio, se você pensar no conceito. Mas na nossa época não se usava ainda. Né? Então os primeiros mesmo são os que vão sair do zero, que o pessoal sabe que tinha o nome unicórnio e virou unicórnio, que foi em 99 e o iFood. E a gente bota, o pessoal vai contando e vai falando e vai. E aí é muito menos para ser uma aula e é muito mais para as pessoas que viveram, né? Relembrarem, verem, se identificarem em etapas. Então, vários das pessoas que assistem, né, o Pausando a Programação vão ter interesse em assistir a série, porque vão se identificar, vão ter vivido também aquela época, né? E também tem um pouco o pessoal que chegou depois, saber que aquilo ali não foi... Porque às vezes a gente já chegou, parece que você chega e já está tudo construído, né? Parece que antes também era construído, né? E mostra que saiu do zero. Então também o pessoal fala, ué, mas era assim? O que é isso? Não entendi. Então é um pouco para contar para as pessoas que hoje estão... chegaram já com uma boa parte do caminho andado, que no começo era bem diferente, né? No começo não tinha linha telefônica, você não conseguia acessar, né? Então, é verdade. Era outra história. Como que as pessoas acessam a websérie? A gente está no YouTube, aí se der no Google 2 Pioneiros aos Unicórnios, ou se entrar no YouTube no canal 2 Pioneiros aos Unicórnios, vão ter os 6 episódios lá. Então tá, 2 pioneiros ao unicórnio. Aos unicórnios. Aos unicórnios. Então, se colocar 2 palavras-chave, você acha rapidamente isso. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também, mas muito interessante. Eu já dei algumas pinceladas na websérie e é muito interessante você entender como... Nós estamos hoje aqui, mas como que a gente chegou até aqui, né? Então, é muito interessante relembrar e conhecer esses bastidores que nem você comentou. E tem um outro lado, a gente fala um pouco disso para contar, mas também quando a gente... Eu conheço quer dizer, os entrevistados eu conhecia todos, né? Então a gente tinha vivido muita história junto. E uma das coisas que eu falei é o seguinte, como ninguém contou essa história, vamos a gente que participou contar, né? Porque senão a história vai ser contada da maneira que cada um quer, né? Lá na frente não vai ter essa memória, né? E também a ideia da websérie foi um pouco gravar as pessoas, para ter a memória da entrevista, né? Você fala também, não tem não existe né? A memória da internet, das pessoas que participaram da internet, tudo mais, não tem, né? Um exemplo até triste, eu trabalhei com a Mandic, Alessandra Mandic, e ele morreu, né? Então morreu cedo, mas não pôde, quer dizer, já não poderia ter participado, né? Não pôde participar. Então, você fala assim, também se não contar essa história, a gente deixar para depois, né? Perde a oportunidade de ter esse depoimento, as pessoas contando, as pessoas falando como as coisas aconteceram. Porque todo mundo que participou da internet, da economia digital, é muita gente que um pouco aquela história que você perguntou, o submarino vai dar certo? Nunca pensou não vai dar certo, né? Eram um pouco pessoas que se jogaram nesse ambiente. Na verdade, vocês abriram o caminho, né? Todo mundo se jogou nesse ambiente porque adorava redes, adorava ou adorava comércio, ou adorava, quer dizer, gostava
queria fazer alguma coisa de verdade. Era menos como negócio, lógico, sempre tentando ver se aquilo viraria um negócio, mas muito pela paixão, para achar um segmento interessante, um segmento, vamos dizer, que fosse encorajador, que fosse motivador, né? Deixa eu contar mais uma historinha aqui. Uma coisa que a gente até falou é que você pega a turma inicial, é tudo geek, né? Olha pra cara, tudo aquela cara de nerd e tal. A gente brincava que o único que não era geek é o Romero, porque o Romero é aquele cara, né? A gente fala, pô, Romero, você que salvou aqui os geeks, né? Que é o cara descolado, né? Mas aí, o que ele falou foi interessante. Ele falou que, na verdade, quando começou aquele primeiro período de 5, 10 anos da internet, você precisava de pessoas que fossem de tecnologia à frente do negócio. Porque você tinha que desenvolver tecnologia. Você não conseguia botar uma ideia de pé naquela época se não tivesse um componente de tecnologia forte, né? E ele falou, a internet evoluiu, você tem muito mais ferramentas. Então você começou a ter um híbrido, né? Pessoas que fizeram coisas muito bem sucedidas que não eram necessariamente o background tão forte em tecnologia. Mas ele falou, naquela época não tinha jeito. O que a gente sabia fazer era criar sistema, criar programa, botar de pé e pôr para funcionar. Porque não tinha, né? Não tinha, tinha que fazer do zero. Então tem um pouco, no final, um pouco dessa primeira leva é uma leva muito forte de pessoas de tecnologia, né? Primeiro grupo de pessoas. Olha, eu costumo dizer que é contar e preservar a história. Né? É muita coisa legal. E hoje em dia, você atua como investidor em algumas startups, né? E uma delas, acho muito interessante, todas são, mas o que eu me identifico bastante, que é a Dress & Go. Ah, sim. Eu tenho ainda investimentos em startup, né? E eu investi em várias startups, na verdade, ao longo desde 2008, né? Investi mais 20 startups. Mas a Dress & Go é uma empresa que ela nasceu, na verdade, de aluguel de roupa, que é uma ideia que não é tão moderna, mas aluguel de roupa usando tecnologia para ajudar nesse processo. Então, essa foi a visão das duas empreendedoras lá atrás, né? Então, elas criaram uma empresa que tem uma loja muito bem sucedida aqui em São Paulo, na Mário Ferraz, que faz a parte física, mas tem sistemas, né, por trás para tornar todo esse processo muito mais fluido, né, e muito mais interessante, né? E é um pouco aquele conceito da economia compartilhada, né? As pessoas têm menos necessidade hoje de ter as coisas, né? Então, ela também faz um pouco daquele da revenda, né, do vestido já utilizado, né? Tem a pessoa E cada vestido lindo. Mas é um pouco... Muito legal. É um pouco o caminho que está indo, se você for olhar, né, as pessoas hoje em dia, elas não têm tanta necessidade de ter, né, o bem. Elas às vezes estão bem de usar por um período curto aquele bem. Então essa foi a ideia. Então estão lá, a Mariana e a Bárbara, na luta. A empresa já tem alguns anos, né, mas já consolidadas e é um case bem uma legal. Loja linda. O flagship é bem bonito. Flávio, eu quero te agradecer demais por você estar aqui, por você contar essa história pra gente. E eu quero incentivar você, que acompanha a gente aqui no Pausa na Programação, a assistir a websérie Dos Pioneiros aos Unicórnios no YouTube. E obrigada por você veio conversar aqui com a gente hoje. Sempre para mim é um prazer contar a história, falar, assim, é legal. E é bacana a iniciativa, né? Você estava me contando, já tem já um bom número de episódios, né, gravados. Então, estamos até pensando em novos projetos aqui. Estamos há quase um ano aqui conversando. Tem bastante conteúdo, bastante história já contada. Isso é muito legal. Eu costumo dizer que assim, os amigos que são gente boa, sabe? Que dão a moral de assistir, de compartilhar. E que tá gostoso, tá muito legal. Flávio, antes da gente encerrar, queria saber de você como é que é o seu momento pausa na programação.
Essa é uma boa pergunta. Eu tenho facilidade para relaxar, assim, de meio que me despreocupar de algum assunto, né? Mas uma coisa que eu senti muito isso no submarino, no começo, né? Que foi um período muito intenso. É que às vezes a tua carga de estresse é muito alta. E aquilo realmente pode ser perigoso, né? E o que me ajudou, menos pensando na questão da pausa, mais questão do estresse, foi começar a correr. Eu já corria, voltar a correr, na verdade. Já corria, voltar a correr. Porque aí ele te dá vamos dizer, queima aquela... Às vezes o estresse exagerado, pouco estresse é bom, mas o estresse exagerado, ele te deixa numa adrenalina que você não relaxa mais, né? Mas eu tenho facilidade para relaxar independente, quer dizer, se eu não tiver um momento de muita intensidade, eu relativamente consigo relaxar e participar de eventos, ou com a família, ou viajar, né? E meio que, vamos dizer, relaxar e ter a minha pausa na programação, né? Mas a única coisa que eu aprendi se o estresse está alto, a melhor coisa é correr um pouquinho. Que bacana. Muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente e trazer essa história do submarino que é tão, tão linda. Muito obrigada. Não, obrigado pelo convite, gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau, tchau.